Oi, 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 boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais uma edição dos Donos da Bola, terça-feira ainda com muita coisa do clássico do final de semana, hein? Mas muita coisa, mas já de olho na Copa do Brasil, quarta-feira tem o Cruzeiro, quinta tem o Galo e final de semana, claro, na Copa Libertadores e final de semana tem Campeonato Brasileiro. Os Donos da Bola, Cadu Doné, Dimar Oliveira e o nosso comentarista, aliás, nosso convidado hoje, jornalista Ivan Drummond. Seja bem-vindo, Ivan. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero uma bola daquela. Vou botar aqui debaixo do pé também. Mas você não trata bem a criança, não trata? Muito bem. Eu trato ela de Vossa Excelência. Aqui, ó. O Cris está me contando aqui no ponto que você é fraco. É, fraco é ele. Quer tomar... Porque, você sabe que ele tem raiva? Porque eu não deixo... Tem um torneio aí que a MCA representou o Brasil numa Copa das Nações. É mesmo? É, nós fomos para a final contra o Grêmio Espanhol. Sim. Que representava a Espanha. E o Cris jogava no time? O Cris queria bater pênalti. Eu falei, não, senhor. Tem que ser artilheiro aqui. Time que eu jogo, quem bate falta e pênalti sou eu. Tá certo. Você pode participar com a gente. Siga o programa no Twitter, no @osdonosdabola_mg, no Facebook também. facebook.com/Os Donos da Bola. A gente segue com os Donos da Bola. O Galo já está no México para o jogão de quinta-feira contra o Tijuana. O embarque foi nos braços da massa. Acompanhe na reportagem de Luciano Dias. Parece que é dia de jogo do Atlético, mas não é. É apenas o embarque da equipe para Tijuana, no México. Cerca de 500 torcedores foram dar aquela força aos jogadores antes da longa viagem. Atleticanos ainda mais empolgados com a conquista do estadual. Esse ano é Galão, vai ganhar tudo. Brasileiro como o Brasil ganha tudo. Aqui é Galo. Galo no Marrocos, final do ano. Tamo lá. Campeão mundial 2013. Quando o ônibus do Atlético chegou no aeroporto, tumulto. Foi difícil conter os torcedores. Faltavam descer do ônibus os inseparáveis Ronaldinho, Gaúcho e Jô. Quando eles apareceram, as imagens falam por si só. Agora, descanso para os jogadores só se for no avião. São quase 19 horas de voo com destino a Tijuana. Mas para um time que quer conquistar a Libertadores pela primeira vez, este é o menor dos obstáculos. Lá vai ser 6-0 e pronto, acabou. Ninguém segura, caiu no outro, tá morto e vai tomar 10. 3-0 lá e 6-0 aqui no outro. Essa festa da torcida é algo extraordinário e eu acredito que em cada fase o número de torcedores vai aumentando, né? A confiança também segue. Enquanto a gente via a matéria, o Ivan fez um comentário aqui muito interessante, principalmente referente ao Jô. O Jô nunca passou por isso, nem quando era jogador do Corinthians, né, Ivan? Não, nunca foi tratado dessa forma. Está vivendo uma situação no Atlético que talvez seja a melhor fase da carreira realmente. E tem uma coisa, jogador que faz gol em clássico, ele cria ele tem uma empatia maior com a torcida. Às vezes até quando o cara é ruim e não joga, tem uma fase tão boa em geral, o clássico salva o cara. Imagina no caso do jogo que a fase é boa em geral e além disso ele faz chegou mal falado, se esforçou, deu a volta por cima e está aí, ó, nos braços da torcida. Aliás, Dimara, não só o Jô, mas com exceção do Ronaldinho, todos os atletas do Atlético passam por isso aqui? Nunca passaram em outros clubes? Eu acredito que sim, desse grupo sim. E o mais interessante, prestando bem atenção na matéria do Luciano, quando o Ronaldo sai, todos os seguranças vão pro lado do Ronaldo e deixam o Jô, né? O Jô foi pra massa, o Jô já não estava entendendo. Ele até olhou para trás e falou assim, meu Deus, ninguém vem comigo, tipo assim, eu tô no braço da galera, E uma coisa, tá protegido. E o pessoal que faz a logística do Atlético tem que aprender que agora vai ser assim, né? Que tem que ter um respaldo maior, também, um reforço maior para todo mundo, e isso é normal. O pessoal fica esperando assim, coloca logo o Ronaldo que vai todo mundo nele e esquece a gente. Só que não acontece isso, o pessoal já aprendeu, né? Os seguranças vão com o Ronaldo e eles esperam o restante desse. Aliás, a festa que a torcida
torcida do Atlético fez. E aí, independente de ser campeonato mineiro ou não, é o que temos para o momento, não é? Então é oferecer um campeonato estadual. Então o Atlético foi lá, ganhou. E a festa que foi feita na Praça 7 no final de semana, quem fala dela daqui a pouco é o goleiro Vitor. O goleiro Vitor fala da festa, e aí assustado com o que viu exatamente depois de uma conquista de um estadual. Aliás, esse clima aí favorece, Cadu, para um jogo contra o Tijuana, por exemplo? E se o Tijuana enfrentar isso também, esse clima no jogo de volta, você acha que tem alguma ligação? O time pode, de repente, sentir isso? Não, pode sentir. O Tijuana é um time muito jovem, é um clube muito jovem, tem 6 anos de existência somente. Acho que poucas vezes eles passaram por um caldeirão tão grande como eles vão enfrentar aqui no segundo jogo. Independentemente disso, o clima favorável sempre ajuda para o próprio time, para a própria equipe. O Galo chegar lá campeão, embalado, feliz, é algo muito positivo. E na volta a gente não precisa nem ter dúvida sobre o clima no Independência. É claro que vai ser sensacional, é claro que vai estar lotado, que vai ter uma pulsação muito forte, independentemente do resultado do primeiro jogo. Isso não tem nem dúvida, não adianta nem especular. Ô Ivan, independente de ser um estadual, a festa, o torcedor tem que extravasar mesmo? Tá certo a torcida do Atlético, principalmente pelo que fez no domingo? Bom, em primeiro lugar, que o torcedor do Atlético vem sofrendo há muito tempo, né? É uma situação aí de sofrimento vendo o maior rival, o Cruzeiro, levantar títulos e tal, na década passada, e o Atlético vai dar a volta por cima. Na verdade, o Atlético precisava de um planejamento, de que chegasse alguém que fizesse um planejamento que esse time pudesse decolar, montar uma estrutura. Na verdade, o planejamento não é do Alexandre Calil, é sim do Maluf. Esse é o cara que fez a coisa certa, que botou o trem nos trilhos. Trouxe a estrutura. Então, quer dizer... a estrutura é futebol que a gente está falando, né? Como lidar justamente, como lidar com o futebol. O Maluf que trouxe a estrutura para o Atlético foi também o Maluf que levou a estrutura para o Cruzeiro? É o mesmo. Ou ele buscou, comprou a ideia no Cruzeiro e implantou no Atlético? Não, ele ajudou a montar essa estrutura no Cruzeiro e foi contratado pelo Atlético para fazer a mesma coisa. É bom lembrar que o Maluf era presidente do Valério Itabira, organizou a primeira reunião de todos os presidentes de clubes aqui em Minas Gerais, né? Ou seja, isso há muitos anos atrás. Ele tinha essa visão futurista muito antes de chegar ao Cruzeiro ou de chegar ao Atlético. Lembrando que antes ele já tinha tido uma passagem pelo Atlético, depois ele foi para o Cruzeiro e depois retornou ao Atlético. Então, essa estrutura futebol, esse conhecimento de Sul-Americana, de CBF, de como lidar com essas situações, o Maluf levou para... Ele era o sonho, inclusive, do Ricardo Teixeira. Queria levar para a CBF. Não levou, perdeu. Não só do Ricardo Teixeira, né, Ivan? Como vários clubes brasileiros, o Grêmio, o Flamengo, tentaram o Maluf quando ele já estava no Galo e ele quis continuar aqui em Minas. Eu concordo com você, a gente tem que dar os méritos devidos ao Maluf. Agora, o Calil tem a virtude, muita gente fala isso, agora não deixa de ser verdade, a virtude única de ter uma ambição incrível para o Galo. Eu acho que isso é o que mais me encanta no Alexandre Calil, de pensar grande para o clube e buscar com qualidade sempre o melhor, o maior para o Galo. Eu acho isso sensacional. E contratar o Maluf, inclusive, é um exemplo o que ele disso. Fez foi contratar E acho que mais, a estrutura física também ficou por conta do Alexandre Calil. Ele foi buscar os recursos financeiros para transformar a cidade do Galo no que ela é hoje, considerada a principal concentração de clubes do Brasil, né? Isso é uma eleição que tem, e a cidade do Galo é considerada isso. Essa estrutura física que ele foi buscar o Calil. Acho que o casamento é que foi muito bacana, né? Da estrutura do Calil, com a Adriana Branco, com o Maluf, competente demais, né? E a história do Cuca ter chegado e encaixado também nessa história toda, eu acho que isso... E vem uma outra história que é a seguinte, acho que tem muito do Maluf isso, a manutenção de um treinador, a longevidade de um treinador. Está provando que isso é necessário. E não é só no Atlético. Não. No Atlético, Corinthians, é no Corinthians, é no Santos. Fluminense, né? Porque o Grêmio, não, o Grêmio, o Abel já tem um bom tempo. O Grêmio é um caso que precisa ser estudado, né? Porque foram 7 eliminações em um ano e alguma coisa. Então, não se sabe... Aliás, diz que ontem aconteceu uma reunião lá e diz que o Lucha não saiu porque a multa rescisória tem que pagar, é uma coisa absurda. Tem que pagar o salário dele até o fim de até dezembro de 2014. Por isso ele não sai. Pois é. Olha aqui, daqui a pouco a gente fala mais sobre o tema, só que agora, depois de uma festa incrível na sua chegada e um mês de treinamentos, amanhã finalmente o zagueiro Dedé
estreia pelo Cruzeiro. A reportagem de Henrique Comini. Olha lá o Dedé, orientando os companheiros, dando lançamentos. Parece que ele já se sente em casa. Já cheguei com brincadeira sadia já, então foi fácil, foi bem tranquilo, estou bem feliz por tudo que está se passando aí. Há um mês, o zagueiro foi recebido por 3.000 cruzeirenses no aeroporto. Dedé viu de perto a força da torcida celeste. Agora é a vez dele ser visto em campo. A estreia do zagueiro já tem data marcada. Amanhã, no Mineirão, pela Copa do Brasil. É uma torcida que me impressionou bastante, surpreendeu também. Sabia que era uma torcida grande, mas quando a gente chega no clube, a gente conhece melhor. E uma torcida apaixonada. O adversário é o Resende, que Dedé conhece bem. Jogando pelo Vasco em janeiro, o Mito marcou um dos gols na vitória por 4-2 pelo Campeonato Carioca. Eu já conheço, né? Joguei já esse ano contra o Resende, conheço um pouco dos jogadores que tem, característica, os atacantes. E é uma equipe que nos deu trabalho no primeiro jogo, a gente sabe que não vai ser fácil. Aliás, o apelido Mito já caiu nas graças da torcida do Cruzeiro. Mas Dedé sabe ser bom também de cabeça. Humildade em primeiro lugar. É um apelido que eu acho forte. Pelo que eu fiz, eu sou um cara bem simples, bem tranquilo quanto a isso. Porque não consigo deixar o futebol, a fama subir mais que as pessoas. De vez em quando me chamam de mito. Eu nem respondo, porque eu nem respondo assim, nem dou atenção, porque eu sou mais acostumado com o Dedé mesmo. Mas eu sou muito grato, sou muito feliz. E se a torcida quiser chamar, eu não ligo. E só agradeço. E por isso chegou onde chegou, não é? E por isso é, de fato, um dos grandes zagueiros. Aí uma marca registrada, a humildade do Dedé. Amanhã, casa cheia, de novo. Amanhã, Mineirão, com uma boa presença de público, a estreia do Dedé, né, Dimara? Nenhuma dúvida, né, Dimara? Não. Eu acho que o torcedor está fazendo mesmo o jogo parte sendo às 10 da noite? Mas eu acho que aquele público, né, que normalmente já fidelizou de ir aos Jogos do Cruzeiro, isso o Cruzeiro já fidelizou nessa temporada. São 19 mil só os torcedores, né? Quase 20 mil já chegando aí. Eles têm a perspectiva de chegar a 50 mil, né? Isso que o Cruzeiro quer efetivamente. Então, acho que esse pessoal vai mais. Tem a estreia do Dedé, todo mundo está esperando. E a despedida do Mineirão também, né? Porque o Mineirão fecha bom entregue. tempo, né? E aí depois Copa do Brasil, só depois a Copa dos Confederações. São quantos dias que fica fechado? 45? 45 dias. 45 dias. À disposição da FIFA. Entrega uns 21 dias antes, que tem o prazo da FIFA, e mais a Copa das Confederações em si, dá mais ou menos isso. Cadu, começa com você. Zaga titular para amanhã. Olha, eu ainda iria, muita gente vai me cornetar, mas eu ainda iria com Dedé e Bruno Rodrigo. Ele errou demais no Clássico, isso ainda fica muito latente, fica na mente do torcedor, errar em Clássico da mesma forma que fazer gol cai muito bem positivamente, errar em Clássico fica ali um estigma no cara durante um bom tempo, mas eu ainda iria com Bruno Rodrigo, Dedé e Bruno Rodrigo. E aí, Ivan? Dedé e Bruno Rodrigo. Principalmente depois do que nós vimos no Clássico, nós vimos uma Paulão falha... merecia, não, o Paulão jogou bem. Dedé e Paulão. Mas porque é o seguinte, houve uma falha nesse Clássico no gol do Atlético, que o Egídio errou o passe, mas o Leandro não acompanhou, estava do lado dele. O Léo foi meio tinha que ter também, definido. né? Tinha que ter, mas o Léo vai para ser expulso. Mesmo, né? Não, vai para ser expulso, mas faz resolve. A falta antes, fora da teve área. o Egídio que estava por último, tem que chegar para cometer o pênalti. Quer dizer... Aí ele chegou mesmo. O Dedé entra com a missão de consertar esse buraco. Mas ele é mito mesmo? Não, ainda faz isso não. Então, me fala. Vai ter que provar isso aqui. Mas todo mundo fez hoje para mim na Band News e tal, e eu disse assim que, né, é um início de um trabalho que a gente quer ver como é que ele vai trabalhar. É um grande jogador. Mas essa história de mito, ele disse ali que a imprensa carioca... É mito, o Lene, um dia que jogou no Fluminense, o Lene, eles falavam de um novo Romerito do Fluminense e tal. Então a imprensa carioca tem muito disso. Rotula demais. É mesmo, hein? E é perigoso, é perigoso você rotular o jogador, porque ele chega, pelo rótulo, é uma promessa de um... Mas justamente, é uma promessa de um troço. Chega depois, não é aquilo tudo,
que falavam, complica a vida do cara. Agora, já que a gente está falando de Cruzeiro, a defesa do Cruzeiro, os zagueiros, eu também acho que tem que ser Paulão e Dedé. Quase que eu falo o que me falaram no ponto aqui, Paulão e Paulada. Paulão e Dedé. Agora, na lateral esquerda, e aí? Egídio, até porque eu considero que no clássico ele estava bem antes de errar gravemente. Mas a culpa não pode ser dele só. Claro que não. Coletiva. Claro. Além do mais, ele é um lateral de ofício. Esse negócio de ficar improvisando demais não dá certo, não. Deu certo no Cruzeiro algumas vezes. Por exemplo, o Eduardo Amorim, Eduardo Minério, que eu conheci, vi jogando futebol de salão, o Eduardo era meio campo. Ele virou ponta direita, um ótimo ponta direita, quebrava o galho com ponta esquerda, mas era um cracaço, né? O Piazza virou quadro zagueiro da Seleção Brasileira de 70 por uma necessidade extrema, porque o Joel e o Fontana machucaram. Vai o Piazza, mas também é o jogador que tinha qualidade. Né? Ele só dele jogou de craque. Não é o caso. Você foi previsão. Não é o caso do Everton. Aliás, o Everton é um jogador para completar, para mim, é para completar grupo. Ele não é um jogador para ser titular de time igual ao Cruzeiro. Olha aí, a opinião forte do Ivan Drummond. Não é jogador para ser titular no Cruzeiro. O Everton, lateral da esquerda, que, aliás, antes do Clássico, era um jogador meio que muito bem quisto pela torcida do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente fala mais, porque agora vai aquele recado, né? Meu amigo, cheiro de pneu queimado. Ai, Ivete Sangalo, carburador furado e o seu coração dilacerado. Não é isso aí, se você não quer andar de carro velho, temos a solução. Você tem mais de 18 anos, com apenas R$10 por dia, você nunca mais vai andar a pé. Nunca mais. Promessa feita. É só ligar 3003-4443, 3003-4443 e comprar agora mesmo o seu novo carro. Na promoção Chevrolet Brasil, através do consórcio nacional Chevrolet. É isso mesmo. Compre o seu consórcio por apenas R$10 por dia. Olha aqui os carros que estão aparecendo aqui. Ligue agora, 3003-4443, 3003-4443, ligando neste minuto e fechando o consórcio, você vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana, até o final do seu plano. Você não vai perder tempo, vai. 3003-4443, já pensou você, de carro novo, R$25 mil nas mãos, mas é só para quem comprar o consórcio, hein? 3003-4443. E você ainda pode usar o seu carro usado como lance, viu, Ivan? É Chevrolet Brasil no Shoppings Del Rey e Estação BH. Não dê bola fora. Seu Chevrolet com parcelas a partir de R$10 por dia que você gasta no café. É uma promoção Chevrolet Brasil. Eu já tenho o meu. E você? Quando é que vai ter o seu? 3003-4443, 3003-4443. Chevrolet Brasil. Aliás, eu preciso primeiro pedir a você para explicar isso. Por que você acha que o Everton não é só para compor elenco? Porque ele não é um jogador que é um cara excepcional, um jogador excepcional. Mas aí na posição dele, você acha isso? Ele era meio campo e virou lateral esquerdo. Eu falo que ele é um jogador que pode completar grupo pelo seguinte: ele quebra o galho no meio e quebra o galho na lateral. Esses coringa, eu não gosto desse negócio de coringa. Eu já falei que eu falo mas é por isso esse negócio de coringa não funciona. Não, mas não, senhor. Aí eu vou ter a oportunidade de te explicar. O Richarlison, enquanto era um coringa, ele não jogava, ele não tinha um respeito, né? Ele variava, a hora estava no meio, jogava na defesa, ia para a lateral. O dia que ele pôs na cabeça, não, eu serei um lateral. Ele foi a titular no Atlético. Então esse negócio de coringa não funciona. Isso não funciona, nunca funcionou no futebol. O jogador não tem respeito da torcida. Exatamente. É que nem aquele cara, tem um pedreiro que trabalhou em casa um dia desse, o cartão dele tá assim: pedreiro, carpinteiro, serralheiro, lateral pintor, bombeiro hidráulico e etc. Marcador de ponta. Tá louco, dá até marido, meu Deus do céu. Que perigo. Ô, Everton, agora já que a gente está falando de lateral esquerda, outra discussão que eu vejo muito palpitante e que gera discordâncias dentro da torcida do Cruzeiro é a possível contratação do Cortez. É um jogador que realmente divide opiniões. Aí queria saber o que o pessoal pensa. Daqui a pouco o pessoal vai falar, porque a cada dia o caso de amor entre Ronaldinho Gaúcho e o Atlético fica mais intenso. Depois de ter ganhado o primeiro título com a camisa do Galo, o craque se declarou para a torcida mais uma vez. Acompanhe.
Ronaldinho Gaúcho, um craque que conquistou o coração dos atleticanos. Aliás, achar quem imite o estilo do R10 em BH não é uma missão muito complicada. Nosso ídolo já tá tomando aí o lugar do Reinaldo, vai ganhar tudo pra gente esse ano aí, é Ronaldinho na cabeça, né? Ronaldinho é unanimidade entre os torcedores. São vários adjetivos para definir a importância do craque para o Atlético. O cara da Libertadores. A expressão dele como jogador mundial levou todas as categorias de base também a ser vista pelos olhos do mundo, né? Aqui é Galo, é nóis, fechado e misturado. Bora lá, Ronaldo. Mas não são apenas os torcedores que estão apaixonados com o Ronaldinho. O craque também vive uma lua de mel com o Atlético. Paixão resumida em uma entrevista na TV do clube. Motivo de orgulho, né, no momento desse da minha carreira, da minha vida, chegar num clube onde todo mundo me abraçou, me acolheu, desde o pessoal lá da cozinha, funcionários, pessoal que varre lá o CT, presidente, meu papai mesmo, presidente é meu papai. E eu vim aqui para fazer história e agora começo a dar um passo importante para isso. E como eu disse, aqui é Galo. Olha que estamos falando de um jogador que já ganhou quase tudo na carreira. Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e por aí vai. De fato, a motivação de Ronaldinho contagia o restante do grupo. Ele não motiva mais de motivação, de inspiração, até como exemplo, porque é um atleta que já conquistou tudo que poderia conquistar na sua carreira, né, e ainda tem esse nível de competitividade. Olha, o fato é que a vinda do Ronaldinho para o futebol mineiro fez um bem muito grande ao Atlético e fez muito bem ao futebol como um todo, né? O Cruzeiro hoje tem um baita time porque o Atlético tem Ronaldinho. Ou é exagero o que eu estou dizendo aqui? É verdade. O Cruzeiro hoje tem um baita time porque o Atlético formou um baita time, né? E o Ronaldinho é a principal peça disso, mas eu não diria que é só o Ronaldinho, é porque o Galo pensou grande e formou um esquadrão cheio de gente boa. Até porque um craque só não joga, tá aí a prova do Santos com o Neymar sozinho não vai jogar nunca, né? O Atlético joga da forma como joga, porque ele tem um Tardelli também muito bem, tem um Bernard muito bem, tem um Jô que recuperou sua história, e aí sim, o Jô, eu acho que o Ronaldo fez muito bem pra ele, porque o Jô recuperou a amizade, a confiança, a história. A gente está vendo que as situações do jogo mudaram por completo, mas é um contexto de time. E assim, é só para completar a sua frase ali, que a vinda do Ronaldinho fez muito bem para o Galo, fez muito bem para o Cruzeiro e fez, sobretudo, muito bem para ele, né? Porque há muito tempo ele não joga tão bem, está com um astral tão bom, não tem um carinho, uma relação tão intensa com a torcida. Gerais, né? Quantos jogadores vieram para cá e não quiseram sair? Eu sempre que eu vou ao Rio, encontro com o Jairzinho. E o Ronaldinho estar para o Atlético e para a torcida do Atlético, como o Jairzinho esteve para a torcida do Cruzeiro e para o Cruzeiro na década de 70, né? O Jairzinho falou assim, eu nunca vi uma coisa igual ao Belo Horizonte. Aqui no Rio eu não sou tratado como eu era tratado lá. Aqui você acha que o pessoal respira mais futebol, é isso? O pessoal também, não é respirar só futebol, é o fato do mineiro ser hospitaleiro. E defende também a todo custo, né? Defende o seu jogador, a sua história. E a gente tem que dizer que o Ronaldo é importante para o Atlético e o Atlético é muito mais importante para ele. Por quê? Porque o Atlético comprou essa briga, a torcida do Atlético comprou essa briga. Foi a nível nacional, foi a nível nacional e disse, não é aqui, ele vai se recuperar assim. E mostrou para todo mundo aqui que ele vai jogar. Você acha que tem uma relação com esse negócio de chamar de pai, isso aí que você está dizendo? Tem. E é um pai que diria que o Calil ia já ganhar outro filho, não foi do campeonato, né? Mas tem um filho. O problema é se ele pedir mesada, né? Aliás, seria uma mesada altinha. Que mesada, hein? Agora, me diz uma coisa, e aí a pergunta para vocês, começando com você, Cacá. Tá tão engraçado, Felipe. Falou, a mesada Everton, bem gorda. Vou te chamar pra fazer stand-up lá com o CJ, Narigão. Não, o CJ é bom demais, né? Me diz uma coisa aqui. Eu fiquei meio perdido psicologicamente agora. Aqui, você acha que o Atlético foi lá, tirou o São Paulo, o Atlético vice-campeão brasileiro, campeão mineiro, a campanha na Libertadores, a melhor campanha da primeira fase.
Por que ainda tem gente que desconfia que o Atlético não é tudo isso? Sinceramente, não sei. Você tem que perguntar para essas pessoas. Mas são muitas, não tem como. A fila seria muito grande. Acho que muita gente cai nessa por desconhecimento. E aí, claro, eu tô falando de gente daqui, mas principalmente gente de outros estados. Daqui, né, Paulo Mossa? Paulo Mossa. Eu não posso responder por todo mundo, porque eu acho que dentro desse leque de pessoas há versões diferentes, assim. Agora, muita gente, sobretudo fora do estado, eu acho que cai nessa desconfiança por desconhecimento. Por acompanhar desinformação, por acompanhar talvez um pouco das duas coisas, mas o próprio Paulo Mossa, aquela vez que ele fez os comentários infelizes, na fundamentação do comentário dele, a gente via que o cara está desinformado do que se passa aqui em Minas. Porque não foi só criticar o Galo, foi dizer que o Pierre é um mau volante, que o Tardelli é centroavante. Primeiro, que ele não está jogando de centroavante. E segundo, que está jogando muito. E o cara falou menosprezando o Tardelli, que está entre os melhores jogadores do Brasil hoje. Eu assustei, achei que você estava defendendo o Paulo Mossa. Não. Pelo contrário, eu estou falando que teve um desconhecimento muito grande dele e eu acho que outros casos parecidos existem. E acho que passa por uma vaidade também. Você não acha, não, Ivan? A gente que tem esse relacionamento muito grande com o pessoal lá de fora. Eles são meio assim, ó, daqui de São Paulo e do Rio, vocês têm que saber tudo. A gente não precisa saber nada daí. Isso é verdade. Minas é diminuída pelo país inteiro. Eu acho. Sendo que, na verdade, nós é que decidimos a vida desse país. Não é complexo de inferioridade, não? Não. Não, eu acho que é vaidade deles lá. Eles se acham que eles sabem tudo com relação a tudo e que eles também não precisam se informar muito daqui, não, que uma hora eles ficam isso sabendo aí, Dilmara, isso aí dá pra ver muito vivo, é que, por exemplo, isso deve ter acontecido com vocês também, eu também tenho muitos amigos que trabalham na imprensa de fora, a gente começou a receber muita ligação agora para explicar o que está acontecendo com o Galo, sabe? Eles sempre chegam um pouquinho atrasado com relação ao que está acontecendo em Minas. No caso do Cruzeiro em 2003, em outras grandes fases do Cruzeiro, foi desse jeito também. O time está muito bem, aí eles estão meio desligados. Aí quando começa a ficar muito bem, a fase começa a se estender, aí que eles pensam, tem um time lá. Aí começam a ligar pra gente, pra imprensa aqui, fala um pouquinho, dá uma entrevista aqui pra gente. Tem umas coisas que são, por exemplo, eu adoro a resposta que o vôlei dá. Entendeu? O basquete agora também. O basquete agora. Aliás, Minas Gerais está dominando, né? Justamente, aí que tá, porque não é só o futebol. Houve uma época em que, quando o Atlético foi campeão de 71, depois o Cruzeiro foi campeão, tinha sido campeão da Taça Brasil em 66, desbancou o Santos de Pelé, quer dizer, não era qualquer um. Aí começaram a ver que tinha Minas Gerais. Minas Gerais até então era só... Chegou na final de 74, era totalmente só, garfado, isso, fornecedor de atleta para os times de fora. O problema de não ver o Atlético com tanta força vai também em função do Atlético não ter conseguido ainda um título forte, como, por exemplo, a Libertadores. Para o Atlético dar essa... E Minas Gerais precisa de Atlético e Cruzeiro nesse nível. E, se Deus quiser, o meu Vila Nova já chega nele. O Ronaldinho, aliás, para ser grande realmente aqui, ele vai ter que jogar no Vila, tá? Senão não... Aí eu preciso agora... falar sobre especulações. O gerente de futebol do Cruzeiro, Valdir Barbosa, concedeu entrevista ontem na Toca da Raposa e falou sobre as contratações e dispensas. O próprio presidente Gilvan Tavares já informou no Mineirão que o Cruzeiro vai trazer mais um jogador para a posição de volante. Existe uma negociação cujo nome não será revelado nesse momento, até que a coisa seja concretizada ou não. E eu creio que nos próximos dias esse assunto vai ser encerrado. Não é nada de urgência, nada de correria, porque nós temos um grupo muito forte. É apenas um ajuste no grupo para os próximos jogos. Para que o Marcelo tenha tranquilidade de disputar, de preparar bem uma equipe para 2 competições, é necessária uma redução de elenco. Agora, nada de corte, de cortar a cabeça, de esse ou aquele. Não, é uma coisa sem trauma, é um assunto que vai ser discutido, conversado, um ajuste de grupo e nada que vai causar impacto para ninguém. O nome que foi ventilado também em São Paulo, que poderia estar negociando com o Cruzeiro até pelos bons trâmites entre as duas diretorias, é do Souza. É uma possibilidade? Esse nome passou por vocês, ou Valdir? Não, a gente não vai começar a especular nomes, porque se cada um colocar o nome ou disser não ou sim, vai ficar uma coisa... Como nós não vamos dizer
quem vem ou quem sai nesse momento, somente quando houver um negócio fechado, concretizado, eu prefiro ficar quieto nesse aspecto. Aí, muito bem, muito prazer. Meu nome é Alexandra. Eu ia falar isso agora, ainda bem que você já. E a culpa foi sua, o Monga, Rodrigo Genta, que falou comigo, pode falar aí que é o banco. E aí eu vou ter que mudar meu nome. E o Rodrigo Genta, nosso produtor aqui, continua bancando a informação. Diz que vem mesmo. Diz que vem mesmo. Eu não vou procurar o cartório, não. Vou esperar mais uns dias aí para mudar meu nome. O Henrique do Palmeiras. É que o Alexandre Matos esteve aqui. Eu disse, olha, se o Henrique não vier para o Cruzeiro, eu mudo meu nome para Alexandra e tal. Aí na hora que acabou o programa, o Matos disse, ó, Everton, acho que você não vai mudar o nome, não. Mas não quis confirmar nada, né? E aí agora a diretoria nega, ou seja, eu vou ter que cumprir, vou ter que Mas mudar. espera mais um pouquinho, será? Você acha que ainda tem tempo? Eu acho que é bom você esperar Você acha que a diretoria está meio que mudando o foco, mas o foco é ele? Se está procurando um volante, não é o zagueiro. O zagueiro já trouxe. Agora, né? Mas de repente o Cruzeiro pode negociar Thiago Carvalho, pode negociar o Vitorino, eu pode negociar o Léo, o Nirley. O Nirley, bem lembrado, ele é grande. Tem muita Nanias, não tem não, Wellington, não. Eu acho. Assim, entrega e aí faz contratações mais pontuais. Eu acho que o Cruzeiro teve muitas lições, você não acha, não? Nessa reta final aí de Mineiro, com alguns jogadores que ele esperava que rendesse mais, não renderam. O Cruzeiro precisa de quê, Edmar? Eu acho um lateral e o volante, o primeiro volante. E aí, Ivan, o Cruzeiro precisa de quê? De um volante. Um volante só? Primeiro volante? Primeiro volante. O que chama de. Para mim, volante é volante. Qual o nome? Você tem algum aí? Eu estou achando que essa solução pode ser caseira. Como assim? Leandro Ferreira. Ah, não. Leandro Ferreira? Claudinei. Mas você acha que o Leandro Ferreira tem qualidade ou você supõe que mais do que os jogadores que o Cruzeiro tem? Mas o Cruzeiro. Não. Peraí, Edmar. Peraí, várias coisas. Fecha no Ivan. Você está dizendo que o Leandro Ferreira tem mais qualidade que os volantes Leandro Ferreira do América, que inclusive está sendo vaiado até hoje pela torcida do América pelas declarações. Você acha que ele tem mais bola do que os volantes que o Cruzeiro tem? Acho. Não acho, não tenho certeza. Vamos por partes aqui. Primeiro, o Leandro Ferreira, independentemente de gostar dele ou não, é um cara que é segundo volante, não é exatamente o que o Cruzeiro precisa. Mas o Nilton é primeiro volante. E até nessa linha, pode jogar como primeiro volante, até nessa linha, eu preferiria o Claudinei. Se fosse falar alguém do América, o Claudinei, camisa 5 mesmo, pegador, joga muito do América. Também, né? O Claudinei também tem essa característica. Mas é mais firme. Mas você já imaginou? Também acho que não. Você já imaginou que o Cruzeiro amanhã chega, aí o Cruzeiro, aí vem lá o Alexandre Matos, fechamos a contratação. Mas eu acho que o outro... Leandro Ferreira. Eu acho que... isso eu tô falando comparando dois do América, não tô falando que tem que trazer o Claudinei, não. Agora eu acho que o nome pode ser o Souza do Palmeiras. Falando de volante. É pior que o Leandro Ferreira. Não acho, não. Deus é outro estilo. Ele reserva lá, gente. Mas ele é mais pegador. Ele é o primeiro ali. Mas ele reserva lá, gente. Então, aqui, o Marcelo Oliveira e o Chaves são titulares. O Massa Araújo, grande Massa Araújo. E que cabe ao seu treinador, Marcelo Oliveira, colocar o cara o Marcelo Oliveira é titular na lateral esquerda. Como eu queria ter um sistema agora de enquete. Não joga nada o Marcelo Oliveira. Como eu queria ter. Eu acho que pode ser o Souza, é jovem, é veloz, não é tão famoso. Ele corresponde a toda aquela descrição que o Alexandre Matos deu. O Gilvan também falou. Acho que é um nome forte e corresponde. Porque o Arouca, por exemplo, que a diretoria já negou, não corresponderia em nada o perfil que a diretoria divulgou. Seria muito melhor do que o Souza. Mas é muito famoso. Ao perfil. Mas o Felipe Melo também é muito famoso. O Felipe Melo não é um jogador. Caro, né? Eu não gosto do futebol dele. O São Paulo, eu gosto muito do Felipe Melo. Agora o São Paulo que tá na briga também. Eu gosto do futebol dele. Eu tô nem aí pra ele. Quando eu falo gosto dele, tem que explicar. Você tem que tomar cuidado com o que fala. Eu gosto dele, eu gosto do futebol dele. Eu gosto do futebol dele também. Alessandra, é verdade. Ivan, você também tinha que lembrar, né, Ivan? Agora, eu gosto do futebol dele também. Agora, o São Paulo que está nessa briga divulgou que o Felipe Melo estaria pedindo R$1 milhão por mês de salário. E eu não duvido porque ele ganha muito dinheiro mesmo na Turquia. Então, aí realmente, aí já é muito, né? Vai gostar dele assim lá longe, né? Porque eu não gosto muito do futebol dele, mas não vale Eu acho que o Cruzeiro não vai trazer o Felipe Melo, nem pensa em trazer o Felipe Melo, pelo seguinte, é uma recaída muito grande. Daqui a pouco vão falar que tem que trazer o Mota, que tem que trazer, já tentaram o Alex, não conseguiram. Quer dizer, vão remontar o Leandro na Turquia, não, né?
Então Não, o Junqueira está me dizendo aqui, ele está voltando para Juve. Ele anunciou ontem nas redes sociais. Pois é que você dizia que ontem que ele falou que estava livre, não sei o quê e tal, né? Agora, Everton, só você perguntou para os dois e eu não pude responder. Eu concordo com o Edmar que precisa de um volante, que precisa de um lateral. Agora eu acrescentaria esquerdo. Agora eu acrescentaria nessa briga aí um atacante, um centroavante. Acho que Borges e Anselmo Ramon... O quê? É o que eu falei no intervalo aqui. Centroavante. O Jorge Henrique. mais nada. Jorge Henrique está saindo do Corinthians. De repente o Cruzeiro perde o título estadual. Não, eu já falava isso antes. Os caras daqui aí, lateral esquerdo. Eu já falava isso atacante. O Borges foi vice-artilheiro do campeonato, foi vice? Mas na hora que precisou funcionar, não funcionou. Na final? É. Mas você vai pôr a culpa nele agora? Não, Cada dia é um bote expiatório diferente, não, eu não estou pondo a culpa, eu estou falando o seguinte. Não vem criar polêmica em cima do nosso convidado, super educado. A forma. O Ivan falar que Leandro Ferreira é melhor que qualquer volante do Cruzeiro, eu sou obrigado a sair do estúdio, deixar ele aqui comandando o programa. Mas é o seguinte, o Borges não deveria nem ter jogado esse segundo jogo. O Anselmo Ramon é mais perigoso que ele. Aí você falou que eu Mas entrou mal também. Eu também. Entrou mal, quem entrou depois? Foi do começo do jogo. O Anselmo Ramon não tem grife. O Anselmo Ramon não tem grife. Mas que eu também acho que ele agita mais o negócio. Mas você acha que é o cara... E além do mais, tem o respeito. No lugar do Borges? No lugar do Borges, sim. Ele pode ser, em algumas circunstâncias, ele pode ser melhor observado. Mas um cara, eu não estou nem comparando um com o outro. Eu acho que nenhum dos dois hoje ocupa a camisa 9 do Cruzeiro do jeito que o Cruzeiro merece. Mas você acha que, por exemplo, o Vinícius Araújo, por exemplo, ele não perde se você trouxer mais um atacante, mais um Mas aí não. E aí o Cruzeiro fica não, você tira. Negocia o Anselmo Ramon, por exemplo. Outra coisa, o Vinícius Araújo é um cara acostumado com o Atlético Cruzeiro, não é? Desde a base. Não é? Então ele deveria ter jogado domingo. E não afina, né? Não afina. Apesar de jovem, ele é aquele jogador que é um cara brigador. Vai pra cima mesmo. Olha aqui, toma lá da cá, hein? Toma lá da cá. Depois que o presidente Alexandre Calil fez aquelas declarações polêmicas no final de semana, no domingo, aí a coisa complicou. Porque agora, pelo outro lado, Valdir Barbosa também fala, né? E aí o Calil dizendo que 10 anos que o Cruzeiro ficaria perdendo para o Atlético. Valdir Barbosa rebateu. Confira aqui nos Donos da Bola. Agora para eles só faltam 8. Vão apanhar mais 8 anos. O importante é avisar para o time do Atlético que a peça estava pronta, está pronta lá na Praça 7, já tem trio elétrico, cerveja Brahma lá para todo mundo. Nós nunca convocamos torcedor para ganhar Campeonato Mineiro e para a Praça 7, não. Nós, quando nos mobilizamos, é em torno de Campeonato Brasileiro, é de Copa Libertadores, é de Copa do Brasil. Ruralito, nós comemoramos em casa, no máximo numa churrascaria. O torcedor não, ele vai para onde ele quiser. É gostoso, mas o problema é que nós temos uma Libertadores. Nós tínhamos que ir com a moral elevada para a Libertadores. Né? Isso aqui nós jogamos metade do campeonato com o time reserva. E vai com qualquer time que botar lá, vai pegar qualquer outro jogador dentro do Atlético, é melhor que o 11 do Cruzeiro. Título é coisa que não se compra. É coisa que não se ganha falando. Tem que ir lá no campo e buscar. Mineiro tá tudo igual. Nós ganhamos o que botar lá dentro do plantel do Atlético, tirar da centralidade do Galo, nós ganhamos dele. Então, porque é melhor vai ganhar. Nós temos que colocar no Brasil uma nova filosofia, que o vice-campeão tem muito valor. Por quê? Porque ele chegou à final. Tem um pequeno detalhe aí, o campeão do Ruralito não tem valor, não, mas um pequeno detalhe aí, Valdir. Em 2011 houve comemoração e desde que o futebol chegou aqui em Minas Gerais, os clubes comemoram o Campeonato Mineiro, sim. Independente de ter ou não valor, o torcedor comemora e, evidentemente, o clube também. Então, aí... Você sabe onde foi a comemoração do Vila em 51? Onde foi? O Vila também comemorou. Meu Deus. Saiu de Independência às 6 da tarde, 6h30. Foram daqui a Nova Lima, parando em todos os bares que encontraram, chegar lá de madrugada. Mas isso você comemorou, te contaram? Eu 51. Eu cheio só pega o Vaduca lá na mente de conta. Ivan, o que você achou dessa troca de farpas entre... Aliás, no dia que foi nem entre o presidente e Valdir, né? Entre clubes e seus representantes, embora o Valdir seja gerente de futebol. Sempre, um não vive sem o outro. Quem tem razão? O Valdir e o Calil ou o Cruzeiro com o Atlético? Não, o Cruzeiro com o Atlético é o Cruzeiro. Quem tem razão nisso aí? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Esse negócio de alfinetar. O problema de alfinetar é que pode gerar violência fora. Sei. Uma grande Você acha que tem uma ligação? Tem, direto.
E o que você pensa, Então tivemos confusão na Estação Diamante e lá no Minas Shopping. Mas não foram por causa de declarações não, mas deles. mas por conta de coisas que eles fizeram lá para trás. Da semana, né? Entendeu? O que andam falando aí tem que tomar cuidado com essas coisas. E aí, Cadu? Na verdade, eu acho que normalmente eu não sou contra esse tipo de provocação quando não cruza uma certa linha, assim. Mas eu acho que dessa vez exageraram, cruzaram essa linha. E além dessa parte da violência, eu acho que o conteúdo da fala dos dois fica muito pobre intelectualmente falando, assim. Porque qualquer Você pessoa... quer trazer intelectualidade para dentro do futebol também? Você tá querendo demais, né, Cadu? Não, pra quem acompanha futebol... Já pensou, poxa, Fernando Henrique Cardoso e Barack Obama falando de futebol. Muito bem o futebol. Eu sabia que usar o termo intelectual você ia rebater de alguma... Everton, pra quem acompanha futebol... Não é isso não. Pra quem acompanha futebol, todo mundo sabe que não tem essa de que qualquer jogador do Galo é melhor do que qualquer jogador do Cruzeiro, que foi o que o Calil falou. E todo mundo sabe também que os dois times queriam ganhar o Mineiro. Isso que eu quero dizer, o conteúdo das falas não correspondem com a verdade, não corresponde à verdade. Então, assim, não falaram nada com nada. Então, sem conteúdo, é só provocação. Na verdade é o seguinte, o Calil fala uma coisa, o torcedor do Cruzeiro sente de uma maneira. E já xinga lá, esse cara, não sei o que, coisa e tal, já quer. A hora que vê um Atlético na frente, já acha que enxerga o Calil e já quer partir para a gente. O caso anterior era com o Zezé Perrella. O Everton. Que falava, o torcedor até já viu um Cruzeiro na rua, já viu o rosto do Zezé Perrella. E a violência gera por isso. E o curioso é que, recentemente, entrevistando o presidente Zezé Perrella aqui pela extinta Rádio Esportes, ele disse que nunca aconteceu nada. Ele encontra com os torcedores do Atlético, rola uma gozação, uma brincadeira, mas violência contra ele nunca rolou. Com ele não, mas acontece com um cidadão comum, com um torcedor mas por quê? comum. Porque eles se dão bem, os diretores, porque nessa mesma entrevista ele contou pra gente que ele tem um ótimo relacionamento com o Calil, que sai pra... Né, até porque os dois são muito inteligentes, muito competentes, os dois são muito bons. Torcedor, né? Olha, atualmente, o Gilvan, quase ninguém sabe disso, o Gilvan era o advogado das empresas do Alexandre Calil. Olha aí. Você não sabia, não? Olha aí essa informação. Peraí, Ivan. Vai na 3 aqui, Ivan. Por gentileza. Essa informação é quente. Fala aí, Ivan. O Gilvan foi, durante muitos anos, o advogado das empresas do Alexandre Calil. Olha só, rapaz. Eu também não sabia. Você sabia disso, Cadu? Não sabia. Tô surpreso pra falar a verdade. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Não tem. Até porque o Gilvan tem uma carreira jurídica consagrada. Ele é competentíssimo. Deixa eu só fazer uma pergunta, Cadu. A gente vê e elogia muito, não sei se é o seu caso, a organização do MMA. E lá eles promovem a luta com provocações, né, entre os lutadores e tal. Você acha que tem um pouco disso também? Assim, no boxe pois você acha que no futebol também é necessário que tenha um pouco disso, não mas nesse caso eles passaram do limite ou não é necessário? Não é necessário. Primeiro que futebol, Atlético e Cruzeiro, as paixões são tão grandes que não precisa desse tipo de combustível para trazer o público, para trazer a emoção. Então, não concordo, não. Quem leva o público é o craque. MMA... E a vitória. Sim. No caso do MMA, que eu não gosto como esporte, mas acompanho, porque a gente tem que estar por dentro aí do que está na moda, do que está crescendo aí no meio esportivo. Agora, o que você está... Não, é porque você está falando de MMA e por falar em MMA, um dos lances que está rendendo no clássico foi a cabeçada do Ronaldinho Gaúcho no Leandro Guerreiro. E no jogo ele tomou cartão amarelo. Será que as imagens podem ser usadas para punição maior ainda? Põe as imagens aí, por gentileza. Olha isso aí. Olha lá, ó. Cabeçada, o Guerreiro ficou caído. O Ronaldinho ficou reclamando também, colocou a mão na cabeça e tal. Você acha que essas imagens serão usadas contra o Ronaldinho no tribunal? Dimar Oliveira. Eu acho que pode acontecer denúncia, sim. Essas imagens foram, todo mundo usou, se utilizou muito delas, né? E o interessante, a gente falava da arbitragem ruim do Voaden, é exatamente nesse sentido, porque ele viu a agressão e deu amarelo. Isso aí, um amarelo? Foi agressão. Dimar continua falando que o Voaden apitou muito. Olha, eu achei a melhor arbitragem que eu tive no campeonato. Em Minas Gerais. Tá vendo, Dimar? Eu também acho. Tá vendo, Dimar? 3-1, você é voto vencido aqui. Excelente. Inclusive, nesse lance ali foi super bem, né? E aquelas faltas todas que ele puniu. Ele não viu também. Ele puniu. Você pune o Luan. Não foi grave, não. Peraí, você pune o Luan. Gente, vamos combinar. Tá difícil de ver ali. Claro que nessa imagem, a gente tem outras situações
Ele estava no lance, gente. Ele estava no lance. Então, aqui, mas veja bem, olhando na câmera lenta, slow motion, aí todo mundo detecta. Não, ele estava no lance. Vamos falar, você expulsaria? Você expulsaria? Não. Você expulsaria, Edmar? Eu expulsaria. Dimara também expulsaria, porque ali não ia ver. Isso é de dedo de campo. Gente, ele estava Como é que você pune um lance desse com cartão amarelo e pune o Luan com cartão amarelo, Dimara? Todo respeito, todo respeito. Olha a diferença de gravidade. Quem falou que... Aliás, desculpa, não, eu formulei mal a minha colocação. Ele não tem critério. Ele deu vermelho pro Luan e não deu pro Ronaldo. Então, mas a gravidade não é a mesma. Sabe por quê? Porque é difícil para um árbitro dar vermelho pro Ronaldo. É difícil para um árbitro expulsar o Ronaldo. Uma coisa é o que o Ronaldo joga, uma coisa é a importância que o Ronaldo tem, uma coisa é a importância que o Ronaldo tem pro Atlético, pra sua torcida. Isso aí ninguém tira dele. Mas é difícil demais um árbitro punir o Ronaldo em jogo. Eu acho que esse lance... Ele não viu tanta gravidade e deu só... Eu acho que esse lance aí não é tão grave. O caso do Luan, o Luan vai por trás e podia ter quebrado o tornozelo. Exatamente. Esse aí ele não podia ter quebrado a cabeça do outro. Não, quer quebrar a cabeça, Dimara? Que exagero é esse, Dimara? Que exagero é esse? Quebrar a cabeça, Dimara? Desloca o pescoço do moço e aí... Minha filha me dá cabeçada aqui lá em casa direto e eu nunca quebrei a cabeça. Vocês acham normal o do Luan, mas não acham normal o do Ronaldo. Qual que é o critério? Você está levando o negócio para o lado da torcida. Qual é o critério? Não. O critério é o seguinte, falta dura e muito dura por trás amarelo, uma cabeçadinha de leve no queixo, falta dura por trás vermelho e uma cabeçadinha que ele não viu, ele não puniu porque ele não viu gravidade no lance. Ele deu amarelo. Tá certo, Voaden, você apitou demais. Você apitou demais. E eu, se fosse você, Voaden, processaria Dimara. Por causa da cabeçada? Não, porque você tá enchendo o saco demais dele. E contrata o Gilvan pra defender? Contrata o Gilvan. Eu contrato o Gilvan pra me defender. Tem muita gente cobrando também que o Borges deveria ser expulso. Eu não vi o lance do Borges. O que aconteceu? Também acho que não tinha que ser expulso. Eu não vi o do Borges, eu não sei o que aconteceu. É porque ele deu um tapa no peito do Vitor. Seria o conjunto da obra, esse lance e um outro, mas eu confesso que não expulsaria, não. Eu também não vi nada demais. Dimara tá pegando demais no pé dele. Deu amarelo, certo. Deu amarelo, certo. Eu acho que os 3 pênaltis que ele marcou tá tranquilo. Eu só não gosto de árbitro que não tem critério. Ele tem um critério no primeiro tempo e um critério no segundo. Ele é bipolar. Um jogador serve para isso, outro jogador serve para aquilo, entendeu? Ou você tem critério ou não tem. Qual é o critério? Sabe essa história de a interpretação? Não existe interpretação, existe regra. Regra é essa. Deu a cabeçada, foi agressão, expulsão. Acabou. O outro lado também não agrediu, não foi expulso. Então, que critério é esse? Para um serve, para o outro não serve? A camisa tem o peso, o cara que já foi campeão do mundo, que tem título de melhor do mundo, não sei o que, tem o peso e o outro não tem? Sabe? São essas situações que eu não entendo da arbitragem. Você acha que o Voaden pipocou? Com o Ronaldo, pipocou. Porque era o Ronaldo. Porque era o Ronaldo. Acho que se fosse qualquer outro, ele tinha expulsado. Porque era o Ronaldo, ele não foi. Faltou pulhão. Nada tem a ver aqui, e nada tem a ver aqui com o fato do Ronaldo. O Ronaldo é o que é a importância dele. Faltou o quê, meu filho? Faltou culhão demais? Faltou. 1 ou 2? Sei lá, 2. Olha aqui, daqui a pouco a gente volta para mais Donos da Bola aqui na tela da Band. Fique por aí mais detalhes do clássico, mais polêmicas e a presença ilustre de Ivandro Mon. A gente volta em 1 minuto. Até já.